Esse é o mercado financeiro em movimento e hoje a gente vai tratar sobre as opções de investir no S&P 500 ou no Ibovespa. E vamos tentar responder a seguinte questão: qual foi o melhor investimento nos últimos 5 anos? Se você tivesse aportado $1.000 no S&P 500 ou se você tivesse aportado R$ 1.000 no Ibovespa, desconsiderando a atualização do câmbio, qual teria o melhor retorno? Antes de mais nada, é importante entender o que é o Ibovespa e o que é o S&P 500. O Ibovespa é o índice brasileiro, nele estão listados as empresas que geralmente a gente ouve falar, as recomendações de investimentos semanais aqui no Brasil. E aí a gente tem empresas como a Petrobras, com valor de mercado de 92 bilhões, a gente tem o Itaú na casa de 53, a Vale com 43, e uma série de empresas, aproximadamente 400 empresas são listadas no Ibovespa. Enquanto isso, o S&P é o principal índice norte-americano e nele estão listadas 500 maiores empresas de capitalização em valor de mercado dos Estados Unidos. E a gente já começa a sentir a diferença. Por exemplo, aqui a Nvidia vale 3,5 trilhões de dólares, Apple nessa mesma escala, Microsoft valendo 3 bilhões de dólares, Amazon 2 bilhões de dólares, ou seja, o valor de mercado dessas empresas é muito maior, o volume financeiro também é muito maior. E também o grau de crescimento dessas empresas. Se a gente coloca aqui as principais, Nvidia, a Apple teve uma queda recentemente, Microsoft. Nos 12 meses do ano, a Nvidia teve aqui um valor surpreendente, foi um ponto fora da curva, contudo a Amazon também teve uma valorização bastante relevante, a Microsoft 17%. Enquanto as empresas aqui no Ibovespa, a gente tem aí a Petrobras acumulado período menos 37%, Itaú com 22% de valorização. Então, o valor de mercado versus o rendimento aqui tende a ser muito maior no S&P 500. Bom, a partir daí, qual análise pode ser feita? Pegando aqui as taxas de inflação, até porque se a gente vai fazer o investimento, a gente quer um retorno líquido, ou seja, um retorno que ele acontece e mesmo com a perda de valor da moeda, esse investimento ainda é interessante. Pegando aqui os valores a calculadora de inflação dos Estados Unidos aqui, e filtrando aqui a partir de 2020, a gente obtém aqui os valores de inflação dos Estados Unidos. E no Banco Central a gente consegue também ter o valor de inflação aí dos últimos 5 anos. Colocando isso numa conta direta, a gente tem aqui, em 2020 o real teve uma inflação de 4,52%, 21 teve o período da pandemia 10%, 22 quase 6%, 23 4,5% e no acumulado aqui tem uma previsão de fechar o ano com 4,5%. 2024 não está encerrado. O dólar, 1,23, esse aqui é o valor pré-pandemia. Quando foi na pandemia, 4,7, 2022, 8%, 23, 4,3, está buscando reduzir a inflação para encerrar em 2024 com 3,3. Se a gente pega 1.000 dessa moeda, seja dólar, seja real, e faz uma conta direta, a gente pode chegar à seguinte conclusão. R$1.000 após sofrer efeito da inflação no real, ele teria uma desvalorização ano a ano, chegando em 2024 com poder de compra de R$737, arredondando o número aqui. Ou seja, descontado a inflação que você comprava com R$1.000 em 2019, antes da inflação de 2020, esses R$1.000 só teriam poder de compra de R$737. O dólar, fazendo a mesma conta, $1.000, e tirando o efeito da inflação, que a inflação ela faz o quê? Ela tira o poder de compra da moeda. Faz com que a sua moeda tenha a capacidade de comprar menos, faz com que as coisas fiquem mais caras. Se você está notando um veículo ficar mais caro, um bem ficar mais caro, no Brasil geralmente imóvel costuma não se desvalorizar, mesmo com a deteriorização do tempo, a pintura ficando envelhecida. Por quê? Na verdade, tem efeitos de valorização, tem locais que a oferta é menor que a demanda, claro, mas você nota muito a moeda perdendo o poder de compra. Então, se a gente faz essa comparação com o dólar, $1.000 em 2019, ele tem o mesmo poder de compra em 2024 de $803, fazendo aqui o arredondamento. Vou até colocar aqui, menos casas decimais, para a gente entender melhor aqui o número. Então, nessa comparação direta,
nota-se que o real teve uma performance 8% menor que a do dólar. Isso desconsiderando a taxa de câmbio, que em 2020 estava por volta de R$ 4,00 por dólar, ou seja, com R$ 4,00 você comprava um dólar, e nesse momento está por volta de R$ 5,70. Você teve uma perda de 29% no câmbio. Agora, além da inflação, olhando aqui a questão do rendimento, eu peguei alguns sites aqui, fiz alguns comparativos. Esses 1.000 de moeda, colocando assim dizer, para ser independente da moeda, não vou considerar aqui a desvalorização do real frente ao dólar. Aqui na Mais Retorno a gente chega à conclusão que o S&P teve uma valorização nos 60 meses de 91%, enquanto o Ibovespa caiu 16%. Olhando os gráficos aqui de forma direta, pegando aqui a partir de 2020, passando aqui a calculadora aqui no último candle aqui de janeiro de 2020 até a posição atual, a gente nota aqui no S&P 500 uma valorização de 86%. No Ibovespa, que foi o período da pandemia, a gente vê aqui 13% de valorização nos últimos 5 anos, de 2020 até 2024. Colocando isso na calculadora, o que a gente tem? O Ibovespa, a gente colocou um capital de 1.000, tirando o efeito da desvalorização do dólar, uma rentabilidade aproximada, os ganhos que essa rentabilidade poderia gerar, ou seja, o Ibovespa, ele teria gerado aqui um capital de 1.000, hoje ele teria um ganho de 137 em cima, enquanto o S&P praticamente iria dobrar esse valor, iria ter um ganho de 919. Se a gente coloca a inflação descontada, você nota que mesmo com o valor de ganho do Ibovespa, o efeito da perda de poder de compra do real faz com que esses 1.000, nesse caso pode ser reais, colocados em janeiro de 2020, ele tem um poder de compra de 800 apenas, enquanto o S&P, mesmo com a inflação maior nos Estados Unidos no período pós-pandemia, você tem um ganho aí de 500, né, nesse caso aí, dólares, eu estou tirando o efeito do câmbio. Então, você nota que a performance aqui foi 53% maior, lembrando que o real ainda ficou devedor em relação ao capital inicial. Esse é um dos pontos que é necessário estar checando quando se vai investir no Brasil. Por exemplo, se você tem uma rentabilidade média ao ano de cerca de 8%, 12%, quanto está sendo a inflação da moeda? Quanto que a moeda está perdendo o poder de compra? Lembrando que a inflação oficial do Banco Central Brasileiro, ele é um mix de produto. Talvez para sua realidade esse mix pode ser diferente. Por exemplo, se você está economizando para comprar uma motocicleta, essa motocicleta provavelmente ela não está com o mesmo índice de inflação dos principais bens de consumo que está sendo levado em conta, que é habitação, alimentação, energia. Ela pode ter parte refletida, mas não todo nesse montante calculado. Então, a gente nota aqui que o S&P teve um rendimento muito melhor do que o Ibovespa na comparação direta e descontando a inflação. Bom, como se faz para investir no S&P ou no Ibovespa? Você pode vir aqui, eu estou usando o home broker da XP, você pode procurar o ativo S&P 500, ele vai refletir aqui dentro. E aqui tem um ponto, você pode investir no Brasil em reais no S&P 500, ou você pode converter a sua moeda de reais para dólar e numa conta global de qualquer corretora ou até em um desses bancos que oferece investimento no exterior, você pode estar fazendo um investimento direto no S&P 500 ou em alguma das suas empresas. Qual é o ponto positivo? Se você tiver em momentos como esse que o real está depreciando frente ao dólar, você pode ter a proteção da moeda, ou seja, você converteu R$1.000 quando o dólar estava 5,50, você investiu lá fora, você está aproveitando essa rentabilidade e ao mesmo tempo você pode estar protegendo o seu patrimônio com a desvalorização da moeda. Aqui a gente tem também uma comparação dos principais índices, sendo aqui o desempenho da Ibovespa nesses candles, amarelo, vermelho e verde, e a gente colocou em azul aqui o S&P 500. Bom, pegando aqui a partir de 2020, pode ver que o S&P 500 tem uma crescente, reflete também naquele outro gráfico que a gente viu, em torno de 90%.
E nesse mesmo período, a gente pega aqui 2020 e nota-se que praticamente o desempenho aqui do Ibovespa foi bem abaixo, bem abaixo. A gente está falando aqui, captura aqui em torno de 3, 10, 13%, foi o que a gente chegou lá. A pontuação, ela não necessariamente reflete a performance, né? O S&P que a gente está falando, encerrando a semana aqui em torno de 5.900 pontos, enquanto o Ibovespa está encerrando em torno dos 129 mil pontos a semana. E essa é a dica que eu queria compartilhar com vocês, tá, pessoal? Aproveitem para dar uma olhada nesses investimentos, nessas taxas de retorno. Aproveita para ficar de olho aí na questão da capacidade da moeda, quanto que ela está te dando de retorno, quanto que ela está te cobrando de inflação. E sempre pense em diversificar a sua carteira. A diversificação ela é fundamental. Essas empresas que estão listadas no S&P, as empresas brasileiras são boas empresas, são bem gerenciadas. Contudo, o que a gente tem visto as empresas que estão listadas no S&P estão tendo desempenho fenomenal, voltado para inteligência artificial, tecnologia. Inclusive, o mercado varejo norte-americano, se a gente coloca aqui a Amazon, está tendo um rendimento muito positivo, enquanto o varejo brasileiro pode estar sendo bastante afetado aí nos próximos meses. E fica aí a dica de investimento para vocês, tá? Lembrando que isso aqui são só informações, vocês precisam tomar decisões, escolher como vai alocar o seu capital de uma maneira bastante inteligente, tá? E é isso aí. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu like e um agradecimento especial aí ao meu amigo Fernando, que deixou essa dica aí, querendo saber um pouco mais sobre o S&P 500. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço e até a próxima.